Sejam bem-vindos a mais uma aula cujo tema é o turismo e lazer na sociedade contemporânea, que faz parte da disciplina de contemporaneidade e desenvolvimento turístico. Tópicos a serem abordados nessa aula: o lazer e o turismo, as motivações de viagem, turismo e qualidade de vida. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de compreender o que é lazer e sua relação com o turismo, conhecer as diferentes motivações turísticas e construir uma relação entre turismo e qualidade de vida. Para compreendermos o turismo e lazer na sociedade contemporânea, nós precisamos voltar um pouco na história e relembrar a Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi um importante marco histórico que trouxe uma mudança significativa na sociedade. E o que acontece? Esse período foi marcado por um aumento nas horas de trabalho e uma redução no tempo de folga. E isso impulsionou a criação, ao surgimento do lazer que nós conhecemos atualmente. No final do século XIX, o lazer ele passa a ser considerado uma necessidade das pessoas. Nós temos ali vários estudiosos que começam a pensar e a questionar sobre essa necessidade de ter um tempo livre, é um tempo além das obrigações profissionais. Então, o lazer ele surge nesse contexto da Revolução Industrial. E o lazer ele vai ocorrer quando? No tempo livre das pessoas. O que é de fato o lazer? O lazer são essas ocupações, atividades que as pessoas realizam em seu tempo livre de maneira bastante espontânea. Elas têm diferentes finalidades, como por exemplo a recreação, o entretenimento e até mesmo, por exemplo, o próprio descanso. E nesse tempo livre nós temos também a prática do turismo. O turismo, quando nós vamos analisar o turismo sob essa ótica do lazer, o turismo ele está ligado muito à questão do prazer, à questão do descanso e à questão do desenvolvimento de atividades recreativas. E o que é um ponto importante falando sobre essa questão do turismo e qualidade de vida? Eu trouxe aqui para vocês a pirâmide de Maslow, que retrata as necessidades que o ser humano ele tem. Então, ali na base da pirâmide, nós temos as necessidades mais básicas, como por exemplo as necessidades fisiológicas. Mas conforme nós vamos avançando nas camadas, nós chegamos no topo, que são as necessidades psicológicas. E qual a relação disso tudo com o turismo? Bom, o turismo ele vai acontecer quando as pessoas estiverem satisfeitas suas necessidades mais básicas. É impossível a realização do turismo se as pessoas não conseguirem ter o básico ali para a sua sobrevivência. Então, o turismo ele acaba estando ali no meio da pirâmide, nas necessidades que nós chamamos de necessidades sociais. O turismo, quando ele é visto como uma necessidade social, é quando as pessoas elas viajam querendo um certo status e serem aceitas pelos grupos. Mas também o turismo ele pode subir e atingir mais o topo da pirâmide de Maslow, que está ligado às questões psicológicas. Por exemplo, as pessoas podem viajar com a intenção de autorrealização. Isso vai trazer um bem-estar a elas. Isso está ligado a essa autoestima, essa vontade de conhecer, explorar novos lugares, ter contato com novas culturas. E nós temos diferentes motivações turísticas, né? Nós viajamos por diferentes motivos. Os principais, dentro dessa questão, dentro desse contexto do turismo e lazer na sociedade contemporânea, o primeiro que eu destaco aqui para vocês é o desejo de viajar por simplesmente viajar. Mas também nós temos uma outra motivação, que é fazer viagens para se envolver em atividades diferenciadas. Outro ponto também bastante importante é o desejo de viver novas experiências, para quebrar aquela rotina, aquela monotonia do dia a dia e também pela busca da felicidade. Então nós temos esses diferentes motivos, essas diferentes motivações turísticas que estão ligadas também à questão da qualidade de vida. Eu trouxe para vocês uma classificação das motivações turísticas. Nós temos 4 principais tipos de motivações. A primeira delas são as diretas e indiretas, seguidas das principais e secundárias, próximas e remotas, individuais e causas sociais. Começando pelas motivações diretas e indiretas, nós temos como exemplo viagens, por exemplo, para participar da Copa do Mundo, para assistir jogos da Copa do Mundo. Então as pessoas, elas viajam como o motivo principal justamente participar desse importante evento.
Porém, de maneira secundária, elas acabam visitando e conhecendo o destino que está sediando o evento. Então, ela acaba tendo contato com a cultura daquele local. O segundo tipo, que são os principais e secundárias, eu trouxe também um outro exemplo para ficar mais claro para vocês. Grandes empresas costumam fazer viagens de incentivo, ou seja, os funcionários eles acabam aumentando a produtividade para serem recompensados por meio de viagens. Então, nesse sentido, nós temos como exemplo aquele funcionário que tem como motivo principal conseguir viajar, conseguir ganhar aquela viagem. Então, ele vai e aumenta a produtividade. Porém, a viagem pode ser um motivo secundário. Como assim? Quando o funcionário ele tem como motivo principal o reconhecimento do trabalho e aí, de maneira secundária, ele vai, por consequência, ganhar uma viagem por causa da sua produtividade, mas para ele é mais importante o reconhecimento do trabalho. Dentro da classificação das motivações turísticas, nós temos um outro tipo também, que são as próximas e remotas. Eu trouxe um exemplo também aqui para vocês para deixar um pouco mais claro o entendimento. A motivação próxima, ela está ligada àquele desejo de viajar num futuro não muito distante. Já a motivação remota, ela está ligada a um evento passado. Então a pessoa, ela vai viajar, por exemplo, no mesmo destino que ela fez a primeira lua de mel, porque ela deseja fazer, por exemplo, uma segunda lua de mel. Então isso está ligado a algum evento passado ali daquele turista, daquela pessoa. E também nós temos a última motivação, que são os individuais e causas sociais, que são, como o próprio nome diz, individuais e causas sociais. As pessoas viajam por diferentes motivos, um motivo pessoal ou até mesmo para se envolver em causas sociais, sejam elas as mais diversas. Quando nós falamos de turismo e qualidade de vida, é importante nós mencionarmos alguns pontos cruciais. Por exemplo, na década de 1970, nós tínhamos estudiosos que trouxeram vários benefícios em relação ao turismo. Já avançando um pouquinho na história, na década de 1990, no contexto da globalização, nós tivemos alguns entraves que impactaram o desenvolvimento do turismo, como a questão da distribuição de riqueza. Nós temos uma polaridade muito grande entre ricos e pobres. Isso impacta com certeza no nosso setor. Porém, nessa sociedade pós-capitalista, por causa ali da desindustrialização, há um aumento considerável do setor de serviços. E o turismo faz parte desse setor de serviços. Então, mesmo tendo essas dificuldades que impactam e comprometem ali o desenvolvimento do setor, nós temos também, por um outro lado, uma tendência, uma área que tem crescido muito e tem trazido, sim, qualidade de vida. Nesse contexto da sociedade contemporânea, o turismo ele traz tanto aspectos positivos quanto negativos em nossa sociedade. Em relação aos aspectos positivos, nós temos aí uma área que possibilita a geração de emprego e renda. Outro ponto também crucial, essa atividade ela impacta no comércio da localidade. Por quê? Como que isso é feito? Os turistas, eles saem do seu local, do seu entorno habitual e vão até o destino e acabam gastando, movimentando ali a economia local. Esse também é um ponto bastante importante. Nós temos também como impacto positivo o turismo, ele estimular a preservação do patrimônio cultural, do patrimônio natural e também a valorização da cultura das diferentes localidades. O turismo é também uma atividade que traz alguns pontos de atenção, como por exemplo, pelo fato de ter muitas pessoas às vezes viajando para um determinado local, fazendo o que a gente chama de turismo de massa, isso acaba trazendo uma sobrecarga para esses lugares, acaba encarecendo alguns bairros dessa região, dessa localidade que está sendo visitada. Isso compromete a vida do morador local. Outro ponto negativo é em relação às cidades que têm como principal atividade econômica ou uma das principais atividades econômicas o turismo, porque se elas são dependentes do turismo, nós temos aí uma questão bastante importante que é a questão da baixa e alta temporada. Então a sazonalidade é algo que pode impactar na economia da localidade. Um outro ponto também muito importante que vale ressaltar e que temos que ter atenção dentro do turismo é um outro impacto negativo ligado ao turismo de massa, que é a poluição e degradação ambiental.
Então temos que ter muita atenção nesses pontos e trabalhar e fazer um turismo bastante estruturado, com muito planejamento, para que a gente possa minimizar os impactos negativos nesse setor. Nessa sociedade contemporânea, vale ressaltar que para que o turismo consiga se desenvolver, é muito importante a gente fazer uma distribuição de renda igualitária, para que segmentos da sociedade tenham acesso à possibilidade de realizar essa prática do turismo. Nós temos que fazer com que as pessoas conquistem melhores salários e condições, como, por exemplo, acesso à saúde, acesso à educação, entre outros serviços básicos. De nada adianta queremos desenvolver uma área que é uma área bastante importante atualmente, sem que nós não preocupemos com esses pontos básicos essenciais. Portanto, o desenvolvimento do turismo ele está totalmente ligado à questão do desenvolvimento de uma sociedade. Então, ele só vai trazer qualidade de vida se nós conseguirmos sanar esses problemas. Eu trouxe para vocês aqui uma curiosidade, que é o Dubai Park Resorts, que esse é considerado um dos maiores parques de diversão do mundo. Na verdade, ele atualmente é o maior parque de diversão do mundo. Ele é um verdadeiro complexo de lazer em uma área de 25 mil metros quadrados, e ele é a prova de que o lazer ele é muito importante sim na nossa sociedade. E não só o lazer, o turismo de uma maneira geral. E agora eu trouxe para vocês aqui algumas dicas do Saiba Mais, lembrando que este material está disponível na plataforma. A primeira dica é uma dica de leitura que traz toda a magia do Império Disney, então é uma leitura imprescindível, tá? Que é um livro da editora Senac, vale a pena vocês conferirem. E a dica de vídeo é um documentário sobre a história dos parques de diversões no mundo. Vocês vão conseguir com esse material compreender a importância do lazer na nossa sociedade contemporânea. Obrigada e bons estudos!